Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, tá? É tudo para te ajudar na sua jornada estudantil, na sua jornada acadêmica, até mesmo você pesquisador. Aqui playlists de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia, filosofia, tudo para dinamizar o ensino público, expandir o seu senso crítico, o seu senso analítico, te dar possibilidades intelectuais de participação social, possibilidade de você ocupar cargos de destaque através dos concursos públicos, dos vestibulares, até mesmo no seu ponto de ação na economia, na política, na sociedade em si. Então, o sistema de ensino Monte Carlo ele tem esse dever, ele tem esse propósito de ajudar a ir mais além. E a base disso tudo são os ensinos de humanas. São os ensinos de humanas que ampliam o seu campo de visão, que faz com que você entenda por que a sociedade é dessa forma, por que existe corrupção, por que a classe menos favorecida ela é tão negligenciada. São os cursos de humanas que lhe fazem compreender por que o Brasil ele se filia tanto a projetos sociais, né? Projeto social é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. O problema é que os projetos sociais que o Brasil promove não lhe preparam para o futuro, mas fazem com que você seja pessoa sempre dependente do Estado. É aquela ideia, o que eu vejo muito dos projetos sociais, no caso do Brasil, por não preparar a pessoa para o futuro, por não dar a ela a oportunidade de criar uma renda fixa, por exemplo, ou ter um trabalho, como posso dizer, um trabalho direto, né, com registro, com direitos trabalhistas assistidos, é para fazer com que você seja dependente do Estado, para que em 2 anos, nas eleições de prefeito e vereador, e de 4 em 4 anos para as eleições de prefeito, deputado e senador, você sempre esteja diante das urnas, porque aquele partido, porque aquele candidato, ele vai manter aqueles projetos sociais. A partir do momento que você entender que projeto social é obrigação do Estado, da mesma forma que é obrigação do Estado lhe dar moradia digna, lhe dar ensino de qualidade, promover segurança, porque você é um contribuinte. Tudo que você consome, tudo que você paga, tudo que você compra, vai ali uma carga tributária, que são seus impostos, que vai tudo para o Estado. E a obrigação do Estado é devolver esses impostos em serviços de qualidade. Tá? Mas isso não acontece. Não acontece porque os nossos impostos servem para bancar toda, todas as facilidades e os benefícios dos próprios políticos, tá? E mesmo assim, com tanto benefício, com salários exorbitantes, eles ainda encontram oportunidade para o roubo, para a corrupção e etc. E você sempre dependente daquele projeto social que, para mim, claro, ajuda muito, porque para quem não tem nada, receber essa quantia insignificante de benefício social já ajuda para quem não tinha nada, tá? Mas nós não podemos ficar só nisso. Precisamos enxergar além, precisamos enxergar o futuro. Prova disso, ao mesmo tempo que eu faço elogio, eu faço uma crítica, os projetos sociais voltados para oportunidade do jovem de classe baixa entrar na universidade, que foram os financiamentos estudantis para o ensino superior, isso ali foi uma boa oportunidade. O pobre que não tinha oportunidade de ir para a faculdade, ele teve essa oportunidade, tá? Já que fica difícil concorrer às vagas pelo Enem, já que o pobre da periferia ele não é preparado para o Enem.
Se ele quiser se preparar, ele vai ter que fazer isso de conta própria, por conta própria. Só que, ao mesmo tempo, o que o governo lhe deu de benefício em forma de financiamento estudantil, ele criou uma classe endividada. Uma classe endividada por quê? Porque você vai se formar e você, junto com o diploma, você herda uma dívida. E, infelizmente, no nosso Brasil, no nosso país, curso superior, diploma na mão, não é garantia de emprego. Então você consegue entender que são projetos pautados para fazer a população cada vez mais dependente do Estado. Projeto social é obrigação. Da mesma forma que é obrigação do Estado lhe dar instrução, tá? E isso não acontece. Mas acabei estendendo um pouquinho aqui nossa introdução, mas ela tem tudo a ver para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos para mais uma aula de sociologia, onde estamos falando de formação social e de identidade social, tá? E hoje nós vamos voltar a falar dos jovens e quais são as identidades que esses jovens eles conseguem adquirir, ou de que forma eles podem adquirir, e esse é o tema da nossa aula. Voltando aos jovens, quais são as suas identidades? Esqueci de colocar um ponto de interrogação ali no final, mas esse é só detalhe. Não posso me esquecer de pedir que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito, compartilha, divulga. Vamos juntos, né, levar conhecimento para o maior número de pessoas possíveis para libertá-los das amarras de dependência do Estado, tá bom? Tornar você uma pessoa autônoma, tornar você uma pessoa ativa socialmente, e isso você só adquire, só conquista através do conhecimento, tá? Então, turma, os jovens de hoje no Brasil, podemos dizer que eles têm uma identidade? Ou será que eles têm várias identidades? Dentro da sociologia, nós temos um sociólogo brasileiro, que ele é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu estou falando de Juarez Dário. Ele parte da ideia de uma condição juvenil atual, abordando tudo o que pode ser entendido como culturas, demandas, necessidades da juventude. Precisamos entender, segundo Dário, né, precisamos entender as manifestações cotidianas e seu simbolismo como amostra de uma maneira de ser jovem. O que esse sociólogo destaca é que uma parcela da juventude que predominantemente no Brasil frequenta as escolas públicas, essa juventude ela é pobre e vive na periferia das grandes cidades. Esse é o primeiro perfil do jovem brasileiro. Esse mesmo sociólogo, no artigo que ele escreveu juntamente com outra professora, a Juliana Reis, ele explica que a juventude é uma definição que é socialmente construída. Já vimos isso em aulas anteriores, sobre a construção social através da história cultural, tá? E de toda aquela herança cultural, que isso é projetado agora na construção de identidade. E isso é marcado por várias condições sociais, culturais, gênero, região geográfica. Há jovens de diversas classes, etnias, religião, com determinados valores dentro de outros aspectos. Além de serem marcados pela diversidade, as identidades da juventude são dinâmicas, porque elas se transformam de acordo com o tempo. Vai se passando o tempo, o conceito vai mudando, as opiniões elas vão mudando e, consequentemente, a sociedade muda junto, tá? A categoria de condição juvenil, segundo Dário e Reis, refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui significado a esse momento do ciclo da vida. No contexto de uma dimensão histórico-geracional, mas também sua situação, ou seja, o modo como tal condição é vivida a partir dos diversos recortes, né, referidos às diferenças sociais, classe, gênero, etnia. Assim, a condição juvenil no Brasil manifesta-se em várias dimensões, tá?
A primeira delas, ou a primeira dimensão, é a dimensão do trabalho. Porque é um desafio cotidiano para muitos jovens e para muitos é a garantia da própria sobrevivência. Muitos desses jovens eles não trabalham porque querem, eles não trabalham porque gostam, eles trabalham porque precisam. E onde eles buscam uma gratificação imediata e um possível projeto para o futuro, ou um projeto de sobrevivência, olhando assim de uma forma imediatista. Para muitos jovens, ser jovem é viver do trabalho, para garantirem um mínimo de recurso financeiro, para se divertir, namorar ou consumir. Posso muito bem incluir nesses exemplos a questão da sobrevivência. Tem muita família onde a base da renda é esse jovem, que ele, na maioria das vezes, é um pedinte, é um ambulante, é um prestador de serviço. Então, esse jovem ele é uma renda ativa dentro de casa. A segunda dimensão é a cultural. Eles são jovens, com sentimentos, né? Eles amam, eles sofrem, divertem-se, pensam a respeito das suas condições e de suas experiências de vida. É tolice achar que jovem não sabe de nada. É tolice. Ele é um ser em construção, tá? E ele posiciona-se diante de toda essa perspectiva. Eles possuem desejos e propósitos de melhoria de vida. Na vida dos jovens, aquilo que chamamos de simbólico em suas relações sociais tem sido cada vez mais utilizado por milhões de jovens brasileiros como uma maneira de se comunicarem e de se posicionarem diante da sociedade, até de si mesmos. A terceira é uma dimensão que pode ser chamada de sociabilidade. De acordo com muitos estudos sociológicos, há uma importância grande nesta dimensão quando pensamos sobre a identidade dos jovens, pois entre seus pares, amigos e colegas, os seus iguais, né, no lazer, na diversão, na escola, no trabalho, a turma de amigos é uma referência na trajetória da juventude. É com quem faz os programas, são com quem trocam ideias, buscam forma de se afirmar diante do mundo adulto, criam o eu e um nós distintivos, né? Jovem, ele vai procurar referência entre os jovens. Dificilmente ele vai se espelhar em um adulto. Ele precisa ser visto, ele precisa se enxergar e ele se enxerga através de outro jovem, tá? Esses autores, esses sociólogos, falam sobre outras dimensões não menos importantes, tais como espaços que são construídos como lugares, só de jovens, né? A dimensão da transição para a vida adulta. Esta significa, nas palavras desses autores, que a vida constitui-se no momento e um trânsito constante entre os espaços e tempos institucionais. Ele se faz também da obrigação, da norma, da prescrição e também da intersticiais, que é aquele espaço entre a formação de opinião e a prática. É o ato de intermitência, quando ele não está acontecendo de forma constante, mas existem-se os pontos. Quando acontece algo na vida do jovem, ele vai processar toda aquela situação, ele vai colocar em prática até formar uma opinião. Tá? Então, os momentos intersticiais, trata-se disso. E nesses momentos é onde predomina a sociabilidade, os ritos e símbolos próprios, e até mesmo as sensações de prazer. Numa experiência dessa que ele já vem planejando na intermitência, que ele vai formar a sua opinião. Tá? E é nesse trânsito, marcado pela transitoriedade, que vão se delineando as trajetórias para a vida adulta. É nesse movimento que se fazem construindo modos próprios de ser jovem. Podemos dizer que no Brasil o princípio de incerteza domina a vida dos jovens que vivem verdadeiras encruzilhadas de vida, nas quais as transições tendem a ser zigue-zagueantes, sem rumo fixo ou pré-determinado.
Isso por quê? Porque esse jovem ele tem um problema seríssimo chamado base familiar. Os jovens da atualidade, eu observo que os problemas deles são do âmbito familiar. Não existe uma base familiar, não existe um planejamento familiar, não existe uma estrutura. Na maioria dos casos, 95% dos casos do jovem da periferia, eles têm experiências familiares extremamente traumatizantes. Tá? Em síntese, pode-se dizer que a vida dos jovens é um momento de transição, apresentando-se como um constante vai e vem entre os prazeres da juventude e a vida rígida das obrigações da vida adulta. Então eu finalizo essa aula com essa pergunta. É possível dizer que os jovens têm muitas identidades, ou podemos afirmar que existe uma definição única de ser jovem? Essa pergunta você pode responder nos comentários e levantar aqui na comunidade esse debate sobre o que é ser jovem no Brasil, tá? Acredito eu estar falando para jovens da periferia. Dificilmente um jovem de classe alta vai parar diante de um canal como esse, já que na prática tudo que eu falo aqui ele já sabe, tá? E esse jovem da classe alta ele tem uma posição privilegiada porque, via de regra, ele tem renda, tá? Ele não precisa se preocupar com a sobrevivência dele. E por vezes que as responsabilidades familiares são terceirizadas, mas eles possuem um apoio, uma estrutura familiar, mesmo negligenciada, mas eles possuem defesa. Coisas que muitas das vezes o jovem de periferia ele não tem. Ele tem que se defender sozinho. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fiquem todos bem e até uma próxima.